3h15. O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do inquérito do golpe e enviou à Procuradoria-Geral da República. Vamos atualizar tudo isso com o Rafael Procópio, que está em Brasília trabalhando pra caramba e de novo conosco aqui, atualizando essas informações. Bem-vindo de volta, Procópio. Oi, pessoal, de volta por aqui para falar sobre esse inquérito, que apura uma possível tentativa de golpe de Estado a partir do final de 2022. Essas investigações que são tocadas pela Polícia Federal. A informação que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, enviou toda essa documentação ao Ministério Público, que tem como órgão máximo a Procuradoria-Geral da República. Além disso, a gente também já sabe que o ministro retirou o sigilo desse documento, que já sabemos que tem mais de 800 páginas. Não temos ainda acesso a esse documento por conta de uma questão burocrática, os próprios trâmites internos do sistema do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que a Polícia Federal pediu um indiciamento de 37 pessoas e, é claro, o nome mais forte de toda essa questão é o do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas outras 36 pessoas, claro, passaram pelo governo de Jair Bolsonaro, participaram inclusive do chamado núcleo duro. A gente pode ressaltar, por exemplo, o nome do general Walter Braga Neto, que foi ministro tanto da Defesa quanto da Casa Civil. Tem também o ex-ministro Anderson Torres, que comandou a Justiça e Segurança Pública e comandou a mesma pasta aqui no Distrito Federal. Inclusive, foi preso naquelas investigações sobre o dia 8 de janeiro, pois na época ele já era secretário de Justiça e Segurança Pública aqui da capital de todos os brasileiros. Também está indiciado nesse inquérito o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A gente lembra que agora esse trâmite da Procuradoria-Geral da República é justamente analisar essa documentação da Polícia Federal, ver se há indícios suficientes para dar prosseguimento às denúncias e, consequentemente, o julgamento. A PGR pode, inclusive, pedir mais investigações e pode até suspender toda essa tramitação, algo que a gente já imagina com algumas informações que não deve acontecer. Mas um andamento mais certo sobre essa questão toda deve acontecer somente em fevereiro do ano que vem, com a reabertura do ano judiciário e também para evitar qualquer tipo de contaminação com anos políticos. Lembrando que em 2024 já tivemos aí as eleições municipais e em 2026 teremos eleições presidenciais. Então, a ideia, pelo menos das informações que a gente tem, é que o prosseguimento dessas denúncias aconteçam em fevereiro do ano que vem. Lembrando que essas 37 pessoas foram indiciadas por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Valeu, Procópio. Ontem teve uma entrevista, uma declaração, meio entrevista, do ex-presidente Jair Bolsonaro, falando que nunca teve qualquer citação a golpe perto dele, ele não concordaria. Não sei se você chegou a ver essa fala dele junto com outros próximos dele na noite de ontem, viu, Zaidan? E ao mesmo tempo o advogado dizendo que os indiciados não sabem porque foram indiciados, o que é um negócio sem pé nem cabeça, né? Até a imprensa do Nepal sabe por que eles estão indiciados, né? Agora, o indiciamento não é condenação. Então é hora de todos agirem como adultos, né? Assumirem seus atos e, se houver mais algum acordo para colaboração premiada, outros podem ser indiciados. E há a questão específica do Pazuello, já que há menção do Mauro Cid, há uma sugestão do Pazuello para que o Bolsonaro usasse o artigo 142, ou seja, a interpretação que era dada de maneira completamente errática, enviesada, de dar às Forças Armadas o papel de poder moderador e dar um golpe de Estado usando um artigo da Constituição. Se, de fato, o Mauro Cid confirmar isso, né, o Pazuello também deve ser indiciado. O Congresso deve se debruçar sobre isso, sobre a situação do Ramagem, que está indiciado, e sobre o que tem sido dito por parlamentares que precisam definir. Eles estão dizendo que o Bolsonaro, líder deles, nada tem a ver com isso? É um argumento. Agora, estão dizendo que nada houve, ou até que o que houve é justificável, aí o Congresso tem de se posicionar.
Não pode emanar do Congresso esse tipo de coisa. Não é liberdade de opinião, mas é um ataque, se for um apoio ao que aconteceu, um ataque ao próprio Congresso. Uma das vítimas sempre de golpes de Estado. E se for uma argumentação na direção de que nada aconteceu, que tudo está sendo inventado, é um ataque ao Judiciário, à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República e aos fatos, principalmente aos fatos. É um ataque aos fatos. Então, o Bolsonaro passou a maior parte dizendo que houve isso, houve aquilo. Ele até fez questão no meio da declaração de dizer que não estava falando em fraude, não é? Mas em decisões do TSE que tiveram influência sobre o resultado eleitoral. Mencionou, inclusive, a campanha do TSE para que jovens entre 16 e 18 anos votassem. E que essa campanha, disse ele, resultou em 4 milhões de jovens entre 16 e 18 anos que foram votar. E aí ele disse que 3 milhões por baixo teriam votado no Lula e que isso teria sido decisivo. Não é? Então ele falou mais sobre essas questões eleitorais do que sobre o motivo do indiciamento. Então, não há dúvida, Ronald, que é grande a possibilidade de acordos de colaboração premiada. E aí outros nomes podem ser indiciados e algumas situações esclarecidas, né? E o Mário Fernandes talvez seja o alvo de uma tentativa de acordo. Porque se alguém sabe quase tudo sobre o assunto é o Mário Fernandes. Passa tudo por ele ali, ao que tudo indica, né, Zaidan? Passa tudo por ele, inclusive o contato com militares e contato com os grupos populares que estavam reunidos ali nas portas dos quartéis, né? Tanto que ele chegou a dizer para o Mauro Cid que ele estava conversando com os militares, tentando convencer parte do comando, e pediu ao Mauro Cid que ele tratasse de fazer com que o Bolsonaro se decidisse de uma vez por todas, tomasse a decisão, assinasse a ordem ao fim, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ter aproveitado, quando ele falou de coisas que podem ter mexido com o resultado da eleição, também do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né? Aquele trabalho bastante intenso no Nordeste para fazer uma operação tartaruga no caminho das pessoas que queriam votar, né? Algo que está sendo investigado até hoje e que levou gente para a cadeia, né? O chefe da Polícia Rodoviária Federal foi para a cadeia por causa dessa história aí. Então ele podia ter citado isso como também um dos agravantes de um processo que ele julga ter sido fraudado de alguma forma.